Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Pod Pocket, 30 minutos que fazem a diferença. Me chamo Camille, sou uma das apresentadoras aqui desse programa e falo diretamente aqui dos estúdios da Alcoteia. Então já segue eles no Instagram, segue a gente também, @JoinvilleCast. E eu trago aqui Jaqueline Ferrari, é isso mesmo, né? Muito bem. Advogada, está aqui comigo hoje, a gente vai bater um papo muito legal. Por favor, se apresente para nós, Jaqueline. Olá, estou muito lisonjeada de estar aqui hoje. É um prazer imenso poder falar para mulheres empreendedoras, que é o foco aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou a Jaqueline Ferrari, advogada de família, especialista em demandas para mulheres. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre empreendedorismo, sobre essa mulherada aí que quer crescer nesse momento. Isso aí, Jaqueline. Quando a gente fala sobre a parte jurídica, nós sabemos que nem muitos advogados, eles se especializam em casos, né, em vários segmentos que existem na advocacia. Eu quero saber por que você escolheu atuar justamente nessa área. Eu digo assim, que foi um propósito de Deus na minha vida. Eu vim de uma área totalmente diferente, atuei com direito tributário. Então, você lida com empresas, você lida com números, você lida com uma parte um pouco mais fria. Uhum. Você não tem a emoção, você não tem o convívio com uma mãe, você não tem o convívio com uma família. Então, chegou um determinado momento da minha carreira que eu percebi que isso não me brilhava os olhos, não me trazia mais propósito, eu não ia mais buscar. Então, eu decidi me especializar nessa área e todos os dias eu digo, Deus, me capacite, me mostre qual é o meu propósito como advogada de mulheres. Como que eu vou realmente mudar a vida de uma mulher? E aí, eu me especializei nesse segmento e cada vez mais tenho sido direcionada para isso. Legal. E tem algo a ver com a tua vida pessoal também, essa escolha? Tem tudo a ver. Inclusive, eu recebo muitas clientes que vêm já sabendo disso. Por quê? Eu sou uma advogada que viveu tudo que uma mulher hoje ela vive. Quando ela passa por um divórcio, quando ela vai discutir uma demanda de um filho. Eu vivi uma violência doméstica. Uhum. Eu sou advogada e mesmo assim eu tive dificuldades para lidar com a parte emocional naquele momento. Então, quando a minha cliente vem, ela se sente acolhida, ela sente que eu de fato vou lutar por aquilo ali que ela quer. Então, faz a diferença ter alguém que viveu aquilo, representando ela, lutando pelos seus direitos e trabalhando ali aquela demanda. Ela sabe que vai ter uma diferença gigantesca. Então, isso não tem que discutir. Quando tem um advogado homem que vai trabalhar uma demanda de família para uma mulher e tem uma advogada mulher que viveu na pele aquilo ali, quem tu acha que ela vai escolher? A mulher. A mulher? Eu acho que é a questão do fator conexão, né? Identificação. Conexão, identificação, com certeza. E me diz uma coisa, nós estamos falando aqui do universo empreendedor e nós sabemos que teve aí uma crescente muito alta de mulheres empreendendo, né? Muito alta mesmo. E diversos segmentos e por aí vai. Eu queria saber se por acaso tu já atendeu alguma demanda ou quais são as suas orientações com relação a uma mulher que empreende, que talvez esteja voltando ativa no mercado de trabalho, né? No mercado, enfim, na economia, e de repente está enfrentando aí um divórcio. Como é que fica a questão, né, da separação dos bens? Sim. Essa demanda. Uhum. A primeira coisa que eu falo é o seguinte: se você não empreende, você cuida da família, cuida do filho, busque uma forma de empreender. Uhum. Nem que seja de forma autônoma, ali, vender alguma coisa na internet, criar um produto. Faça aos poucos, não fique totalmente dependente da relação familiar, do financeiro do homem. Por quê? Porque em algum momento isso vai prejudicar essa mulher. Ela vai ter uma dependência patrimonial e isso não vai fazer bem para ela. Agora, se você é mulher empresária, consultora financeira, já tá no mercado há um bom tempo, já tá com seu negócio consolidado e você vai casar, a primeira coisa que tem que ser observada é o regime de bens. Então, hoje nós temos 5 regimes de bens. No Brasil, nós temos a comunhão universal, a comunhão parcial de bens, a separação final nos aquestros e também temos... esqueci um aí, Enfim, os mais gerais.
Eu vou pedir ajuda para os universitários. Mas o que acontece? O que eu tenho que observar muito aqui? Você tem uma empresa, você já está consolidada. Como que vai se dar esse contexto com essa outra pessoa que você está casando? Você vai ter que observar muito bem se isso não vai ter uma confusão patrimonial. Então, o teu regime de bens é o que vai determinar o que vai acontecer depois. Tá, mas só voltando ali um pouquinho. Então, tu não orienta, primeiramente, que mesmo que haja um casamento aí duradouro, claro, ninguém casa para querer se separar, né? Sim, com certeza. Mas você não orienta que a mulher esteja totalmente dependente somente do marido, é isso? Não, eu não oriento, jamais. Eu oriento que ela sempre tenha uma segunda alternativa. Ou que ela empreenda, ou que ela faça algo que gere uma fonte de renda para ela. E mesmo que, olha, eu vou casar, então eu tô extremamente apaixonada, nós vamos construir uma família, nós vamos construir tudo do zero, juntos. Um dia, se houver um divórcio, essa empresa, provavelmente, ela vai ter que ser partilhada. Eu vou ter que verificar quais são as cotas daquela empresa. Qual que é a participação daquela pessoa? Tem outros sócios? Não tem? Essa empresa, ela foi adquirida na constância do casamento ou ela já existia antes? Então, eu tenho que analisar todos esses pontos. Porque, em regra, se você não fizer um acordo pré-nupcial, um contrato, ou amarrar muito bem cláusulas nesse contrato dizendo que essa empresa ela não vai ter comunicabilidade nesse casamento, pode ser que você tenha que partilhar ela depois. Então, tem que tomar todo um cuidado de acordo com os objetivos daquele casal. Tá, ou seja, contrato de advogado para casar, é isso? Com certeza. Melhor coisa. Por quê? Porque você pode evitar um divórcio. Então. Você pode fazer acordos mútuos entre aquele casal. Os dois são empresários, vamos lá. Os dois são empresários. Eu tenho lá o cara que ele é empresário no segmento de carros. Uhum. E a mulher, ela é empresária no segmento da beleza. Então, quando eles casaram, eles já tinham um bom patrimônio. E muitas vezes, quando esse casal casa, eles já tinham famílias anteriores. Então, ele já tem filhos de outro casamento, que é o mais comum hoje em dia. Provavelmente, eles vão ter filhos juntos. Então, o que eles têm que fazer? Um acordo pré-nupcial muito bem feito, detalhando ali de como que vai ser a questão patrimonial daquele casal. Como se dará com relação àquela empresa que já tinha antes e que agora pode ser que eles vão trabalhar juntos e vai influenciar ou não. Vai comunicar? Não vai? Como eles querem que seja. Como vai ser com relação a esses filhos? Porque provavelmente uma das partes paga pensão alimentícia, tem a questão da convivência com a família anterior. Então, tudo que é combinado não sai caro. E isso aqui evita que lá na frente eu tenha atritos que vai gerar um divórcio porque não foi bem conversado antes. Claro que hoje em dia você pode fazer contratos mistos de casamento. Você não precisa escolher apenas um regime de bens. Você pode escolher um regime geral. Sério? Sério. Tem que escolher mais de um? Mas que não é que você escolhe mais de um. Você vai escolher um regime principal. Tá. Que vai reger. Só que você vai acrescentar determinadas cláusulas, determinadas soluções que fazem parte de outro regime de bens, que a gente chama do regime misto. Então, eu tenho um principal, porém eu trouxe aqui algumas outras alternativas para se encaixar perfeitamente ao que aquele casal quer. Legal. E aí, eu evito que seja dissipado todo um patrimônio se houver um futuro divórcio. Tá. Então, nós estamos falando de pelo menos 5 contratos. Como que é? De separação de bens, é isso? Não, como regime... Regimes de bens. Isso. Eu tenho o regime comum de bens, que é o regime universal de bens. Como é que funciona? O casal tá casando agora. Tu tem lá a tua casa, tu tem o teu carro, tu tem ações na bolsa. E o cara que tu tá casando, ele também já tem lá 3 casas. Ele vive de imóveis alugados. Se vocês casarem no regime da comunhão universal de bens e vocês não colocarem cláusulas de incomunicabilidade, tudo isso aqui vai ser partilhado um dia se vocês se divorciarem. A gente vai juntar tudo que é meu e dele. Isso. E depois vai separar partilhar. Igual para todos os dois. Isso. Tá. Na comunhão parcial de bens, tô casando agora. Tudo que nós construirmos juntos, em comum, com o esforço comum, vai ser partilhado. Só o que foi construído após o casamento. Isso, em comum.
após o casamento. Então, Tá. bens particulares não vão entrar nessa partilha. Entendi. Exato. Porém, aí eu sempre digo, se você vai para a separação de bens, geralmente quem tem muito patrimônio não quer que misture nada, aí cada um vai construir o seu patrimônio. Então, tu vai comprar os teus bens no teu nome, a pessoa também vai comprar os bens dela no nome dela. Se um dia separarem, tá tudo certo, não tem que dividir nada. Vai cada um pro seu lado. Só que aí, claro, tem que ter uma vida estável, os dois. Geralmente, essa mulher tá na mesma posição que o homem, existe um equilíbrio. Para que se um dia acontecer, o divórcio não vai influenciar. Mas e se nesse regime, eles... Ok, tem a separação, que é dela é dela, o que é dele é dele. Mas vamos supor que eles compraram juntos uma casa. Da casa tem que ficar no nome de um deles, é isso? Não, aí se eles compram juntos, vai ser colocado no nome dos dois. Aí vai separar. Porque aqui eu não tenho partilha. Então, aqui eles não são donos, proprietários em razão do regime de bens. Eles são proprietários em razão da comunicabilidade com relação à propriedade. Eles têm ali uma multipropriedade. Os dois são proprietários. Eu tô entrando aqui no direito imobiliário já. Ou seja, não vai influenciar, não importa o regime de bens. Eu comprei junto contigo, nós somos coproprietários. Se um dia eu não for mais tua amiga e a gente comprou o imóvel juntas, ou eu vendo a minha parte para ti, ou eu vou poder utilizar o imóvel da mesma forma que você, porque nós somos proprietárias. Entendi, direitos iguais. Direitos iguais. Beleza. E qual que é o terceiro? Separação final. Separação final nos aquestos, separação de bens. Separação final nos aquestos, hoje em dia, quase ninguém mais usa, né? Por quê? Porque funciona assim. Eu pego todo o patrimônio de uma pessoa, aí eu pego todo o patrimônio da outra pessoa. Lá no final, se houver uma separação, eu junto tudo, faço uma conta do resultado e divido. Então, supondo que um tem um patrimônio de 1 milhão e o outro tem um patrimônio de 500, nós vamos seguir a vida, cada um construindo ali o seu patrimônio. O dia que eu vou separar, que eu vou me divorciar, eu vou colocar tudo na balança e vou dividir. Daí fica igual na conta pros final. dois. Aí vai ficar igual para os dois. Mas quase não é já mais utilizado esse Por regime quê? de bens. Porque na prática, tu vai entrar ali quase que numa comunhão parcial de bens. É igual, né? Só que durante toda a vida desse casal em comunhão ali, não tem comunicabilidade. O que seria essa palavra difícil aí? Comunicabilidade é o seguinte, eu a minha parte não vai influenciar para você. Tá. Ou seja, não vai comunicar. O que é comunicar? É fazer um elo, não vai ter comunicação. Entendeu? Uma não vai misturar na parte da outra. Tá. Certo? É um termo usado só no jurídico, né? O jurídico é muito complicado. A gente tem que tirar todos esses termos, porque senão as pessoas não entendem, na verdade, né? Eu costumo dizer o seguinte, que eu tenho que explicar para a mulher, assim, se uma criança de 5 anos entende o que eu tô falando, se ela não entende, tá muito juridiquês. Então, eu já tenho que trazer um pouco mais simplório a minha colocação, senão ela não vai entender. Mas é um negócio difícil, você concorda? Porque é algo que você vive o tempo todo? Sim, tanto que agora você acabou de me perguntar, mas o que é comunicabilidade? E o último, qual que a gente não falou? A gente falou de todos. De todos? O regime misto. Que aí O misto eu vou misturar os mescla regimes. os mais de um. Uhum. Legal. Eu quero conjecturar aqui contigo uma situação, tá? Certo. Hipotética. Beleza? Vamos lá. Vamos supor que eu seja, né? Supor não, porque eu sou, né? Uma empreendedora. Tá? Você vamos lá. Sou uma empreendedora, tenho a minha empresa, constituí a minha empresa e sou, né? Casada. Há quanto tempo? Eu não sei. Quanto tempo eu sou casada, Lu? Tu sabe? Não sei também. 7 anos tem mesmo. Então é 7 anos. Isso. E estou casada ali com meu marido e tal. E, de repente, a minha empresa entra num processo de falência, tá? E eu tenho dívidas aí no meu CNPJ. Em alguns enquadramentos de empresa, existe a possibilidade de eu ter que pagar as dívidas com os meus bens pessoais, correto? Correto. Os bens do meu marido também entram nisso? Essa pergunta é bem interessante. Na verdade, funciona da seguinte forma. Para eu chegar no momento de eu executar a pessoa física, primeiro eu tenho que verificar qual que é a
formação dessa empresa, se ela é MEI, se ela é ME, se ela é SE, enfim, LTDA. Mas para eu chegar na pessoa física, demora um pouquinho. É a mesma coisa de dívidas trabalhistas, por exemplo. Para eu desconsiderar a pessoa jurídica, chegar nessa pessoa física, eu tenho que comprovar que há uma má-fé dessa empresa, que ela está agindo com dolo, que ela não quer pagar credores, não quer pagar funcionários. Realmente entrar nesse viés. Aí sim, eu vou para a pessoa física. Mas supondo que sim, que o juiz foi lá e deferiu que entrasse no patrimônio da pessoa física para poder pagar lá essa dívida da empresa. Aí eu vou considerar sempre o regime de bens. Por quê? Porque é o regime de bens que rege a comunicação do patrimônio entre o casal. Então, primeiro eu vou escutar a pessoa física do sócio da empresa. Se eu tenho um patrimônio que ele é do casal e 50% é dessa mulher, eu vou executar os 50% da mulher daquele patrimônio. Então, supondo, você tem lá 2 casas, uma está no teu nome, é um bem particular. A outra casa é um bem comum do casal. Eu posso pedir para bloquear 50% daquela casa, metade. E não vender e impossibilitar essa venda. Por quê? Porque 50% é da mulher. Mas eu não vou afetar o patrimônio do marido em si, eu vou afetar a parte da mulher naquele patrimônio. Mas pode acontecer o inverso. O homem tem um patrimônio lá, 100 mil reais em ações. E a mulher, em razão do regime de bens que eles têm, ela tem direito a 50%. Aí, sim, eu posso bloquear esse patrimônio dele e solicitar esse 50% lá naquela demanda. Que é dela. Aqui, que é dela. Vou sempre entrar nesse viés. Mas aqui eu tenho que tomar esse cuidado, porque não é tão fácil assim para eu chegar até a pessoa física. Eu sempre tenho que verificar se existe dolo, se existe má-fé, o que de fato está acontecendo, se está ocultando o patrimônio para não pagar credores, para não pagar verbas trabalhistas. Aí eu vou entrar nessa segunda discussão. Não é facilmente assim, não, tem uma dívida, então agora eu vou executar a pessoa física e eu vou executar a mulher, o marido. Porque eu sei que aquele patrimônio é do casal. Não funciona desta forma. A gente tem que sempre prezar pela boa-fé dentro de uma demanda, dentro de um processo. Legal. Então, se eu quero proteger o patrimônio da minha família, ou proteger o patrimônio do meu marido, eu preciso pensar nisso no início quando eu vou casar. Sim. E se você quer proteger muito esse patrimônio, você não quer entrar em demandas trabalhistas, em demandas de execução. Empresários geralmente são assim. Às vezes marido e mulher trabalham juntos, construíram um império juntos, uma vida toda. Aí eu já oriento da seguinte forma. Então, aí você vai para holding patrimonial, para holding familiar. Porque dentro da holding eu consigo construir uma estrutura patrimonial, uma estrutura familiar que é de hierarquia e doação de cotas. Então, eu transformo aquele patrimônio dentro da holding e eu blindo ele. Então, numa demanda de uma execução, numa demanda particular, esse patrimônio dificilmente ele vai conseguir ser afetado. Porque tá na holding. Porque tá dentro da holding. Ele foi blindado. Mas e se eu e meu marido pegamos todos os nossos patrimônios e colocamos numa holding e agora estamos nos separando? Aí você vai determinar o seguinte: quando você faz a holding, ela não é tão simples assim, ela é mais complexa. Tá. Por quê? Porque eu tô falando de patrimônio ou eu tô falando às vezes de operacionais, de empresas, vários operacionais. O que é importante aqui destacar? Se eu tenho os avós, eu vou ter sempre uma hierarquia. Geralmente eu tenho os patriarcas, que são os avós, daí são os pais, daí são os filhos. O que eu faço aqui? Eu coloco o poder de decisão, e eu coloco o poder de retirada, e eu coloco cláusulas que são estabelecidas justamente para essas situações. Ou seja, é limitar, é isso? De cada um. Simploriamente, eu vou limitar o que é direito de cada um ali. Olha, você tem X% de direito de cotas dentro daquela holding.
Entende? E outra, o marido e mulher, quando eles vão fazer uma hold, os dois têm que assinar, os dois têm que concordar. Então, existe o poder de decisão ali dentro que você pode dar tanto para ele quanto para ela, ou para ambos. Então, tudo isso é delimitado dentro da hold. Dificilmente é feita uma hold sem a mulher, ela tá ciente. Porque geralmente quem procura é o empresário, não é a mulher. A menos que a mulher ela seja muito evoluída, ela já tá numa outra fase da vida, seja uma empreendedora, eu nem sei se eu posso usar essa palavra, né? Uma empreendedora foda, ela tá com patrimônio ali, né? A boca rosa. Essas mulheres têm muito dinheiro. Aí elas já têm essa visão, elas procuram pra blindar esse patrimônio. Cuidar do patrimônio dela. Isso, exato. E muitas vezes, não necessariamente, elas vão ser casadas. Elas querem blindar justamente para, se um dia elas entrarem num relacionamento, elas não se prejudicarem, não prejudicar a sua empresa, não prejudicar o seu patrimônio. Aquele legado que foi da família e que tá entrando uma outra pessoa lá, naquele momento. Entendi. Então, se a pessoa é muito rica, tem muito dinheiro e muitos patrimônios, e não quer comprometer isso tudo que ele tem, o ideal é que ele faça uma hold para poder proteger o patrimônio, para casar, e numa eventual separação, essa propriedade aqui não vai ser afetada. Isso. Claro que eu sempre tenho que lembrar o seguinte: eu tenho uma porcentagem do patrimônio que eu posso inserir dentro de uma holding. Por quê? Ah, não pode ser tudo? Em tese, não. Por quê? Porque 50% do meu patrimônio, ele, dependendo do regime de bens, ele não é meu. Legalmente, eu posso destinar a minha parte disponível apenas 50%. Mas, claro, se homem e mulher estão fazendo a holding, aí eles vão destinar todo o patrimônio, porque daí vão entrar cláusulas falando que eles estão ali fazendo essa compensação e tudo mais, você vai amarrar. Mas, hoje em dia, é a mesma coisa que você. Eu quero fazer um testamento. Eu sou uma mulher empresária, tenho muito patrimônio, tenho um filho e... eu não quero, um dia, se eu falecer, esse patrimônio ter que dividir com outras pessoas. Eu quero fazer um testamento. Ou uma doação em vida. 50% do seu patrimônio você vai poder realmente distribuir ele em vida. Os outros 50% não. Por quê? Porque ele pode um dia ser objeto de questionamento. Claro que se você tiver um único filho, ok. Se você tiver 2, 3, aí o que você vai fazer? Você vai destinar a parte que é possível, vai reservar 50%. Os outros que vão ser para os herdeiros legais. Então, eles que vão receber esse patrimônio um dia. Os outros 50% você faz o que você quiser. Eu brinco, se você quiser, em Balneário Camboriú, eles estão agora com essa mania, né? Eles pegam o dinheiro, jogam no vento, assim, jogam lá no meio da praia. Se você quiser pegar uma mala de dinheiro e ir lá jogar no meio da praia, você pode fazer. Você está legalmente amparada. Agora, se você não seguir o que diz a legislação, pode ser que lá na frente os seus filhos vão brigar por não ter sido respeitado ali o que a legislação diz. Meu Deus. Ou seja, a conclusão que a gente entra é: ser empresária é difícil, empreender é difícil. Então. Se você vai entrar num relacionamento, você tem que pensar 1000 vezes a mais, para você não prejudicar todo um legado que você criou nesse período. Ou seja, faça uma consultoria matrimonial antes, faça contratos, faça pactos antinupciais, se resguarde para que, se em algum momento acontecer alguma coisa, você não seja prejudicada, mas uma família também não seja prejudicada. Porque muitas vezes eu entro numa briga aí de anos dentro de um processo por patrimônio. Então, o combinado não sai caro. Combine antes, converse antes. É que é uma coisa chata, né? Se a gente for parar pra pensar. Então, tipo, você não quer sentar numa mesa com o amor da sua vida pra conversar sobre patrimônio. Não, eu não quero deixar esse patrimônio para você. Não, eu não quero partilhar com você. Claro que não. Só que nesse momento, eu digo que o casal ele tem que ser racional. Não pode pensar apenas pelo amor. Porque senão, não, tudo bem. Tá tudo certo, é tudo nosso, é tudo dos nossos filhos. Não tem problema lá na frente. Tá bom, então vai lá e casa pelo regime universal de bens. Aí, tudo junto. Não tem o que discutir. Ou seja, faça como você falou, um pacto.
né? Pacto antinupcial, um contrato anterior ao casamento, amarrando tudo, delimitando. Muitas vezes você vai delimitar também outras coisas dentro desse contrato, como, por exemplo, cláusulas existenciais. Eu brinco que no contrato você pode limitar, por exemplo, quantas vezes você quer que seu esposo vai jogar futebol com os amigos na semana? Eu só quero 3 vezes. Tem como? Tem. Hoje em dia tem o contrato de namoro, tem tudo isso. Ah, mentira, então, a mulher sério? empresária, ela vai amadurecendo, ela não vai aceitando tantas coisas, porque tá o tempo todo fora, trabalhando e tudo mais. Então, tudo isso ela Gente, tem contrato, de né? namoro. Ou contrata alguém ou não casa. Ou não se separa. Mas vem ou cá. não se separa, que eu digo, eu não termino o casamento de ninguém, eu não sou contra o casamento, eu acredito no amor. Tem certeza? Porém, eu digo sempre o seguinte, se resguarde, consulte um advogado para saber qual é o risco que você está tomando ou não. Hoje eu sou uma mulher sozinha, claro, eu sou advogada, já facilita, né? Ainda mais que advoga para mulheres empreendedoras. Porém, se eu não fosse, eu ia consultar com certeza uma advogada para saber até que ponto eu poderia ir na minha vida. Mas tu sabe que hoje a gente não tem essa informação? Tipo, não é fácil assim. Você chega no cartório pra casar, eles falam assim, você quer o quê? Você quer separar ou você quer juntar tudo? Não sei. Eu só quero casar. Mas aí eu vou dar um adendo aqui. Isso quando falam, tá? Pois é, então. Porque tem muitos casos que chegam pra fazer a partilha no divórcio, que a mulher fala pra você... Eu não sei o regime de bens que eu casei, eu só assinei lá no cartório. Exatamente. Só que esse é o problema, porque acha que o cartório é o órgão especializado para orientar na hora de casar. E não é. Quem tem que orientar é um advogado especialista no assunto. Eu já tive casos da mulher chegar pra... Ela não estava nem separando, ela queria saber o que ela assinou quando ela casou, porque ela encontrou o documento e aí ela olhou, aí estava escrito lá, casada na separação de bens. Ela ficou desesperada. Ela pensou, meu Deus, mas o que isso daqui significa? Aí ela foi me perguntar. Aí eu tive que ser clara. Eu falei, significa que se um dia vocês separarem, tudo que vocês construíram juntos, você não vai ter direito. Tu vai ter que discutir isso, se houve esforço comum ou não. Porque o regime de bens de vocês é separação de bens. Isso quer dizer que vocês não têm, não. Cara, não você sabe que eu não sei qual que é o meu regime. Aí, então, eu faço parte das pessoas que foi e só assinou. Mas eu falo assim, ó, ainda dá tempo. O que acontece? Hoje em dia, o casal pode alterar o regime de bens a qualquer momento. Então... Mas e até aquele momento, vamos supor, tô casada há 7 anos. O que vai valer é daqui em diante ou tudo? Você pode solicitar que o regime de bens retroage ali a data que você quer. Aí isso vai ser uma escolha do casal. Porque, em regra, se eu for discutir, aí não vai retroagir. Mas, claro, que se o casal escolher que ele quer que retroage ali ao momento que adquiriu o bem, aí... Tá. Uma última perguntinha. Claro. Tá? E se por acaso eu me junto com a pessoa, não tem casamento de papel passado, quais são os direitos dessa mulher? Meu, no caso. Primeira coisa se fosse que eu digo, né? Vamos lá, empreendedora, mulher, empresária, tá aí, né, na ativa. Procura um advogado para regularizar a situação. Primeira coisa que eu faço. Quer dizer que essa mulher ela não tem direitos? Não, não é isso. Mas se eu entrar numa questão de discutir o patrimônio, se foi adquirido por aquele casal ou não, na constância da união, ou em que data, a partir de que momento ele se tornou um casal publicamente, porque eu tenho vários requisitos para caracterizar uma união estável, que é o que esse casal vive. Então, eu tô entrando aqui numa disputa que eu não sei até que ponto eu vou ganhar ou perder. Não quer dizer que ela não tem direitos, ela vai ter. Quem vive em união estável é regido pelo regime da comunhão parcial de bens. Mas não faça isso, porque lá na frente você vai ter que ficar provando ponto, outro ponto. Então, essa mulher ela vai se incomodar. É um desgaste desnecessário. É um desgaste desnecessário. Muito bom. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço pela presença, por todo o conteúdo que você nos deu. Tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres, né? Esse é o teu propósito de vida e a gente está aqui para poder te ajudar nesse propósito de vida também. Muito obrigada, tá bom? Obrigada. De verdade. Fico muito feliz em poder distribuir conteúdo
importante, que as mulheres não têm conhecimento, por meio de vocês estarem possibilitando que as mulheres elas realmente tenham acesso à informação. Muito obrigada. Esse é o nosso propósito também. Que ótimo. Muito obrigada para você que assistiu. Por favor, já curte e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai usufruir dessas informações. Muito obrigada, até a próxima.